Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, nós vamos ler do 1 ao 6, aonde Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, no capítulo 6, ele vem trazer algumas analogias, algumas relações de semelhança entre escravo e servo. Mas aí o Senhor, quando colocou essa palavra, eu falei, poxa, mas nos dias atuais nós não temos escravidão, mas como está descrito neste contexto. E o Espírito Santo falou, pule mais um capítulo. E eu cheguei no 7 e o Senhor falou grandemente comigo. Porque no capítulo 7 vem trazer uma analogia sobre o casamento. E eu achei isso fantástico, porque é de muito fácil entendimento. E aquilo que o Senhor vai falar conosco nesta noite é justamente desta forma. Então você que abriu a palavra de Deus em Romanos capítulo 7, vamos ler do 1 ao 6, para que nós possamos entender. Depois eu vou vir caminhando com vocês para que a gente venha colocando toda a introdução dentro do contexto, para que a gente chegue no objetivo de não trairmos a Deus. Amém? Diz a palavra do Senhor: porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei. Note que já no início, Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, está escrevendo para pessoas que conhecem a palavra, como hoje o Senhor está trazendo para nós, conhecedores da palavra de Deus, das leis. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outra mulher, com outro homem. Porém, se o morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. E verso 6. Agora, porém, libertados das leis, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Irmãos, eu achei isso show de bola, porque quando o Espírito Santo falou, testificou o meu espírito, ele trouxe uma relação de semelhança entre coisas bem distintas, mas que dá para a gente entender. Aqui, Paulo ele inicia no verso 1 do capítulo 7, já trazendo a carta, trazendo este capítulo, este contexto voltado para aquele que conhece a palavra de Deus. Note que ele está dizendo, porventura ignorais, irmãos. Ele já está levando para alguém que ele conhece, pois fala aos que conhecem a lei. Todos conhecem a lei do Senhor, todos conhecem o que é certo e o que é errado, todos conhecem aquilo que o Senhor está falando há muitos e muitos anos através da palavra de Deus. E aqui, quando ele traz essa semelhança com o casamento, ele está nos colocando de uma forma que nós devemos entender que nós, como igreja, somos a noiva, nós somos a mulher dessa história. E o marido, ele é Jesus, o noivo. Porém, há uma pessoa neste meio, há um meio que nos separa deste noivo, que é o pecado, que é a traição. Então, quando ele vem trazer que antes nós estávamos neste sentido, antes de conhecer a Jesus, antes de aceitar a Jesus, nós tínhamos algumas práticas pecaminosas, nós tínhamos pessoas que nos envolvia para que nós viéssemos a fazer coisas erradas. Mas aí, de sorte que quando esse marido morre, quando nós morremos para o pecado aqui, eu quero trazer essa ilustração onde a mulher é a igreja, o marido é Jesus e o pecado é o amante. Então, esse é o sentido do título de hoje, de não trair a Jesus. Porque quando você estava no mundo, nós éramos pecadores. Nós cometíamos práticas muito constantes, mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós
reconfirmamos aquela nossa fé através do batismo, nós morremos o velho e nascemos o novo. E aqui Paulo vem trazer essa analogia de uma forma tão objetiva, que ela está dizendo, quando o marido morrer, ela está solta para casar novamente. Então antes, o nosso marido, nesse primeiro contato com a palavra, era o pecado. E aí nós aceitamos a Jesus, nós reconhecemos que Ele é Senhor e Salvador, nós nos tornamos parte do corpo de Cristo e com isso a noiva do Cordeiro. E aí nós morremos aquele velho, morremos o pecado, nós abandonamos, nós entendemos que aquela prática de adultério, que era o pecado, já não pode fazer mais parte da nossa vida. E aí é onde nós concluímos e chegamos a nos unir novamente a uma nova núpcia, a um novo relacionamento. E esse relacionamento, ele entra dentro de nós, que se chama Espírito Santo de Deus. E ele começa a caminhar com a gente e Cristo começa a mudar as nossas vidas de uma forma onde nós começamos a entender a lei. Eu não estou aqui para tirar a lei, para isentar a lei. Não é esse o objetivo da mensagem. A lei é importante, mas nós temos que entender que a lei, muitas das vezes, ela nos prende de uma tal maneira que não é somente você não matar, você não roubar, você não adulterar, você não honrar seu pai e sua mãe. Você pode ser aquela pessoa certinha. Você pode ser aquela pessoa, eu faço tudo certinho, mas eu não gosto de ir para a igreja, não preciso aceitar Jesus, a vida que eu levo tá bom. Não é só isso. Nós precisamos ir além. É por isso que Cristo, ele é o noivo e nós somos a noiva, porque é necessário ter um relacionamento, é necessário haver uma preparação para receber o noivo. Não é à toa, abre-se um parente, que João Batista, ele preparava o caminho para o noivo. Então ele estava nos ensinando como igreja, como nós devíamos ser e ficar. E aqui a palavra de Deus, quando traz desta maneira, nesses 3 primeiros capítulos, 1, 2 e verso 1, 2 e 3, trazendo essa parte da mulher e do marido, ela vem nos trazer do 4, 5 e 6, que vai dizer assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Então, relativamente é só uma comparação. Não quer dizer que nós não precisamos mais da lei. Ele está fazendo uma comparação com outros aspectos aqui. E dentro disso, ele vai trazer por meio do corpo de Cristo para ter pertencentes a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, quando nós morremos na lei, é que nós estamos entendendo que aquilo que nós fazíamos, nós já não vamos fazer mais. As práticas pecaminosas, ou simplesmente ser uma pessoa que faz tudo certinho, mas que não tem Cristo, nós vamos mudar isso. Porque, entenda uma coisa, a lei de Deus, as leis que Moisés escreveu, a lei, ela é como o marido, Jesus no caso, ele gosta que sua esposa seja. As leis, elas estão mostrando, porque, para analisar comigo, meus irmãos e minhas irmãs, como você chega na presença do Todo-Poderoso, como você entra no Santo dos Santos sendo um assassino, um adúltero, um mentiroso. Tanto que Jesus, ele deixa claro nos evangelhos que ele não veio para tirar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Então, em momento algum, a lei não é importante, ela é muito importante. A lei, ela é a forma que nós vamos entender de como nós devemos nos comportar para se achegar mais profundo em Cristo Jesus. E aqui ele vem dizer no verso 5, porque quando vivíamos segundo a carne, note, o velho eu, a velha pessoa, as práticas anteriores de conhecer a Jesus e ter a revelação do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. É aquele que nos convence do pecado e nos justifica, que nos consola quando está difícil a situação. E aqui ele vem trazer as paixões pecaminosas. Nós temos paixões, muitas das vezes, de querer fazer o errado. Mas nós temos que entender que há um Espírito que habita dentro de nós, que ele vem testificar, testemunhar que a lei está dizendo não faça. Vá mais além disso, que você faça mais um esforço.
Não é possível você estar com Cristo e mesmo assim ter desejos ainda de cometer certos pecados e práticas pecaminosas. A paixão, ela é passageira, o amor, ele é duradouro. É por isso que a palavra de Deus deixa claro que Deus é amor, não Deus é apaixonado. É por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não Deus ficou apaixonado. Porque a paixão, ela é muito momentânea. E é isso que o pecado nos traz. O pecado nos traz momentos, situações momentâneas de prazer. Mas nós nunca seremos cheios do amor, porque aquilo que nós estamos praticando já não faz mais parte. Há um espírito dentro de nós que não coabita com esses erros. É por isso que muitas das vezes nós nos afastamos do caminho do Senhor, porque nós traímos Ele. E traímos Ele com as práticas pecaminosas anteriores. E aqui Paulo está trazendo essa semelhança com o casamento, porque ambas as pessoas, principalmente nesses dias que nós não temos escravidão de como era antigamente, mas a maioria sabe como é um casamento. E note a importância da lei. Por quê? Porque para você casar aqui carnalmente, homem e mulher, é necessário que você passe por uma cartilha, que você diga que até a morte nos separe, na saúde, na doença, e aquela conversa toda. E com Jesus é a mesma coisa. Para nós nos casarmos com o noivo, para nós se achegarmos diante da presença do noivo como as prudentes, as virgens prudentes, foi necessário seguir a lei, mas estar ainda mais preparado com o vaso cheio do azeite. Então não era somente por isso que o Senhor vem dizer nos evangelhos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus, ele veio para confirmar a lei, mas ele bagunçou completamente, porque muitos dos judeus naquela época usavam a palavra de Deus como uma cartilha de crente, uma cartilha religiosa. E nos dias atuais, há pessoas ainda dentro de igrejas que vivem uma cartilha de crente. Eu preciso ir no culto domingo. Eu preciso orar na frente do pastor, eu preciso ser uma boa pessoa na frente dos meus amigos e conhecedores, mas quando está no seu secreto, quando está no seu trabalho, quando está em qualquer outro lugar que não tem um cristão, não é a mesma pessoa. Isso é trair a Jesus, porque você está sendo um falso moralista de achar que está tudo bem na vista dos outros, mas dentro de você as paixões pecaminosas ainda queimam, a ponto de fazer você pecar e pecar e pecar e pecar. Irmãos, não abuse da misericórdia de Deus. Ele é um Deus misericordioso. 1 João vai ser muito claro o 9, se confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Mas também, você acha justo nós, como seres humanos, viver pecando toda vez e pedindo para Ele nos perdoar? Quando nós vamos entender que este relacionamento merece fidelidade? Porque eu não posso simplesmente sair traindo a minha esposa Stephanie, mas eu tenho que ser fiel. Nós vamos ter divergências, nós vamos muitas das vezes ouvir coisas que nós vamos querer. Como por exemplo, Deus pode dizer não pra gente. A gente não vai gostar, mas temos que aceitar, porque tudo é para que o relacionamento flua em perfeitas condições. E aqui o Senhor vem ser bem claro na parte 3. Postas em realces pela lei, operavam em nossos membros, a fim de que frutificarmos para a morte. Então todas as vezes que as nossas paixões pecaminosas, elas queimam e elas falam mais alto dentro de nós, nós estamos criando fruto para a morte. E não é uma morte física. Aqui nós não temos mais criança, é uma morte espiritual, aonde cada vez mais nós vamos tirando o pé da igreja. Então não adianta, irmãos, vocês simplesmente falar, eu quero que os cultos voltem, eu sou a favor da igreja abrir, mas quando volta você não faz um esforço para ir. Não estou aqui te obrigando. Temos que sim se sentir seguros, temos que ser prudentes, mas também nós temos que entender que nós não devemos ser falsos moralistas, a ponto de viver uma vida que não é aquilo que nós vivemos. Não pregue aquilo que você não vive.
Porque se você entender que você tem que ser fiel a Jesus, que você não deve trair ele com o pecado, você automaticamente vai começar a ver a situação atual diferente. Quer ver? Abra comigo em Romanos, um pouco à frente, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2 vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Preste atenção, quando você está seguindo a lei, você está da forma que o noivo gosta, que Cristo te ensina, te pede para que você esteja prudente nesse sentido, você começa a olhar a situação que atualmente a sociedade nos impõe. E você não pode aceitar. Eu estou conversando com algumas pessoas e eu vejo alguns aceitando movimentos de liberação de drogas, liberação de aborto, de homofobia, de homossexualismo. Então assim, irmãos, nós temos que amar as pessoas. Sim, sim, sim. Mas nós não devemos amar o pecado. Nos dias atuais as pessoas estão confundindo, e preste atenção nisso, irmãos, algo que o Senhor colocou muito grande e há dias queima no meu coração: não confunda verdade com julgamento, porque as pessoas que não conhecem a Jesus vão dizer que o crente, ele julga. E fica aqui um parênteses, tem muitos crentes que fazem isso, que apontam o dedo de vez de estender a mão. Nós acompanhamos rede social, eu não preciso entrar em detalhes nem dar nome aqui. Mas nós temos que entender que o verdadeiro cristão, aquele que está alinhado com a lei, andando conforme o Senhor nos pede, nasceu, está cumprindo, não está traindo Jesus, ele não pode se conformar com as coisas desse século. E as pessoas lá fora vão dizer pra gente: mas você é crente, você julga, mas você é evangélico, você está julgando. Irmãos, se fosse desse jeito, Jesus seria o maior julgador aqui na terra enquanto ele passou. Mas ele deixou claro, ele não poderia ser hipócrita de nos ensinar, dizendo para nós não julgarmos, que da mesma medida nós seremos julgados. Ele veio com a verdade. E a verdade é o evangelho de Deus. A verdade é que as práticas, as paixões dos dias atuais são paixões pecaminosas. Mas olha que coisa linda, o evangelho significa boa notícia. Então quando você falar para as pessoas: pare de praticar esses atos pecaminosos, e a pessoa falar: você está me julgando, você vai dizer: não, eu estou dizendo a verdade, mas eu tenho uma boa notícia. Eu tenho o evangelho de um Deus misericordioso que te ama e quer que você mude de vida. Então nós temos que entender que é momento de nós levarmos o evangelho de Deus, de nós se alinharmos com os propósitos de Deus, para nós entendermos o que nós estamos fazendo de errado. E parar de ter práticas que vão nos separar de Deus, tirar essas paixões pecaminosas dentro do nosso coração, esse desejo constante de querer fazer errado. Irmãos, não estou dizendo aqui que eu sou a pessoa exemplo, contrário disso, sou o cara mais pecador da face da terra, mas eu quero compartilhar isso com você, para que você entenda algo, de que nós somos pecadores. A palavra de Deus vem dizer aqui em Romanos: todos pecaram. Então eu pequei, você pecou, todos pecamos. Mas olha que coisa linda, pecaram do verbo passado. Nós não devemos pecar mais. Nós não devemos, todos pecaram. Não todos pecam ainda. Então há um ensinamento que vai além de uma cartilha religiosa. Vai além daquilo que o nosso entendimento é capaz de assimilar. Nós temos que entender que não é somente andar com uma Bíblia debaixo do braço. Nós temos que ser a diferença nos dias atuais. Nós temos que falar do evangelho para as pessoas a ponto de que o Espírito vai as convencer da verdade. É eles que vão consolar. É por isso que Paulo traz toda essa analogia de Romanos 7, colocando o casamento, porque todos vão entender muito claro. Jesus, ele é o noivo. Ele deixou a lei para que nós viéssemos a ser daquela maneira, mas ainda mais.
há um relacionamento, há uma intimidade. É por isso que Mateus 6,6 fala sobre o secreto. É um lugar onde você vai ter intimidade com o Pai. É onde você vai conhecê-lo. Você não deve somente conhecer Jesus lendo aqui, mas você deve conhecer além Ele como pessoa, Ele no seu dia a dia. Você deve desfrutar da pessoa que é o Espírito Santo. Nós não devemos aceitar, primeiro de tudo, não devemos aceitar as nossas paixões pecaminosas. É por isso que nos evangelhos é claro, tire a trave do seu olho, do nosso. Nós precisamos primeiro entender o que nos afeta, o que nos separa de Deus, o que nós devemos ser curados para poder sim curar outras pessoas. Então, após nós entendermos o que nós estamos fazendo, como Paulo deixou claro, e aí sim nós vamos começar a andar com o Senhor. Nós vamos não nos conformar com as práticas deste mundo. É por isso a importância de você orar. É por isso a importância de você interceder. É por isso a importância de você investir tempo no reino de Deus. Porque nós devemos ligar aqui, foi assim que Jesus ensinou, falando para Pedro, ligue aqui. Olha que lindo, o Senhor colocou muito, a palavra de Deus ela é perfeita, você tem que olhar os detalhes. O que ligardes na terra será ligado no céu. Ele não disse ligue primeiro no céu, mas ligue aqui. A nossa parte de trabalho e a nossa parte aos joelhos dobrados no chão, clamando pela misericórdia, entendendo que nós devemos nos arrepender. Irmãos, note algo. Judas Iscariotes, como eu citei no início, que nós chegaríamos ali. A palavra de Deus diz que ele andava com Cristo. E mesmo assim ele pegava aquelas ofertas, os dízimos que tinha, porque ele era o tesoureiro, ele tomava conta da parte financeira de Jesus em seu ministério. E ele pegava. Então note que ele andou por um grande período, 3 anos ali com Jesus. Vamos arredondar assim, no ministério de Cristo. E ele foi o traidor, ele traiu a Jesus. Então, olha a mensagem. Não adianta nós andarmos com Jesus e seguir a cartilha. Não adianta você andar com Jesus e simplesmente fazer aquilo que o pastor pediu. Mas nós precisamos conhecer quem Jesus é. Note a diferença. Pedro, quando nega Jesus, aquilo é uma traição. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E note a diferença de Judas. A palavra de Deus diz que ele teve remorso. Remorso, irmãos, é quando nós sabemos que estamos fazendo errado e mesmo assim nada muda dentro de nós. Paixões pecaminosas. Mas o arrependimento é aquilo que nos torna aptos a receber o reino de Deus. Mateus 4,17, Cristo após sair do batismo, é a primeira mensagem que ele coloca ali, passando pelo deserto: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Então precisa-se se arrepender, não ter remorso. Então nós temos que entender isso, que nós devemos voltar em primeiro lugar o nosso coração para Deus. Porque hoje a mensagem não é somente para aquele que não conhece o Evangelho, mas é o Evangelho para evangélicos. Muitas das vezes a gente seguimos um padrão de igreja, mas nós não queimamos mais. Nós temos que parar de ser limitados. Parar de, o culto tem que ser só até as 9 horas. Passou disso, acabou. Não, deixa o Espírito fluir. Eu não estou dizendo que é quebra de responsabilidade. Mas, irmãos, muitas das vezes o Senhor nos chama para ir mais fundo. E nós paramos ali, não, isso aqui tá bom. Isso aqui é o suficiente. Não, aqui eu não preciso ir mais. A palavra de Deus, ela é clara, ela nos manda ir mais fundo, ir mais dentro. Não é à toa que quando Davi ele peca, ele escreve lá em Salmos, quando o profeta Natan traz aquela ilustração, Davi entende que é ele o pecador daquela ilustração, ele se arrepende dizendo: Senhor, não afasta de mim o teu espírito. Ele não teve remorso. Ele poderia muito bem, irmãos, ele era rei.
Ele poderia muito bem simplesmente falar: você tá louco, profeta, sai daqui, prenda ele, eu não fiz nada, e dar um outro jeito. Ele já tinha matado um porque ele não podia outro. Mas não, ele entendeu que havia um Deus que o amava a ponto de revelar através da verdade aquilo que ele estava fazendo de errado. E isso que ele estava fazendo de errado levou ao arrependimento. Aí eu volto mais uma vez e enfatizo com vocês, igreja. Cuidado, porque a verdade está sendo confundida com julgar. Muitas das vezes nós devemos saber como falar com as pessoas, mas analise rapidamente comigo. Imagine se João Batista estivesse nos dias de hoje, que ele pregava raça de víboras. Imagine qual seria a palavra que ele colocaria para os dias atuais. Nós conhecendo como está essas redes sociais, essa televisão, essas mídias sociais, rapidamente João Batista seria muito, ele ia apanhar muito na rua dos outros, ia ser morto muito rapidamente. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo ouvir a verdade, porque o Evangelho de Deus, ele não só contém o poder, mas ele é o poder de Deus. E esse poder de Deus é o que nos convence através do Espírito Santo com a verdade, nos fazendo entender que nós somos pecadores, miseráveis, mas que nós temos uma graça que está sobre as nossas vidas e nos justifica cada dia mais. Não somos os melhores, mas nós devemos buscar ser santos para que nós alcancemos a salvação. Então, igreja, nesses dias que nós estamos voltando, a vacina está acontecendo, mas as situações difíceis não parou. É tempo de não simplesmente você entrar no ministério de intercessão ou num círculo de oração, mas é tempo de você exercer o ministério sacerdotal no seu lar, mas também intercessório, pois o véu rasgou e você tem acesso a orar pelas pessoas, a interceder por aqueles que não estão vendo. Irmãos, um intercessor é uma pessoa que não é vista pelos homens, mas é vista por Deus. E a sua oração atinge o coração do Senhor. Pois nós temos uma parábola da mulher importuna que orou, até que um juiz que não acreditava em Deus cumpriu o propósito daquela oração, porque atingiu o coração de Deus e o Senhor atingiu o coração daquele juiz. Então entenda algo, que antes de tudo nós devemos olhar para nós, ser curados, para que nós possamos não concordar com aquilo que está sendo imposto pela sociedade. Rapidamente, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles deveriam se curvar para uma estátua. A sociedade naquela época impôs para 3 jovens que eles deveriam fazer o que estava sendo dito. O que eles disseram? Não, está errado. E mesmo que isso custe minha vida, Deus é Deus. E para os dias atuais, Romanos 12 é a frase mais fresca para nós. Não vos conformeis com este século. Não aceite as práticas pecaminosas. Ame as pessoas, pois pecadores que são, nós também somos. Nós também pecamos. A diferença é que você não pode aceitar que você conhece um Cristo Jesus que é verdadeiro, que liberta, que transforma, que restaura, que muda a vida. Você não pode aceitar ele ser só seu. Porque você deve levar o evangelho às pessoas, você deve falar de Jesus para as pessoas. As suas práticas de não concordância com as coisas atuais fará com que as pessoas vejam uma integridade e ética cristã que não cumpre somente uma religião, mas cumpre um cristocentrismo, Cristo no centro da sua vida. E para que nós possamos caminhar para finalizar isso, lembrando, primeiro olhe para a sua vida, não traia Jesus. Olhe, você antes tinha um relacionamento com o pecado, mas você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Assim diz a palavra de Deus em Coríntios. Então quando Paulo está nos ensinando isso, você tem que entender que você é uma nova criatura, você tem um novo relacionamento. Aquele eu morreu.
aquele relacionamento que você tinha, aquele marido opressor que te prendia no pecado, te fazia noites e noites chorarem, noites e noites depressivamente te destruir, te levando a querer se matar muitas das vezes. Ele já não existe mais. E agora há um Deus que te ama tão loucamente que ele deu o seu filho a ponto de numa cruz virar as costas. Mas não porque ele é um Deus ruim, mas é porque se ele olhasse para Jesus naquela cruz, ele não iria deixar Cristo passar por aquilo, cara. Era necessário aquilo acontecer. E Jesus, ele foi muito claro quando ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se Deus virasse naquele momento, nós não estaríamos aqui. E mesmo assim, ele toma aquele fôlego, cara. Ele olha para o céu e diz: está consumado, deu certo, Pai, por mim e por você. Então eu quero te pedir nesta noite, o Espírito Santo quer te pedir nessa noite, não traia Jesus, cara. Não traia Jesus, minha irmã, meu irmão. Eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Ser crente é mais difícil do que parece. Mas eu posso te dizer uma coisa: há uma recompensa. Sabe por quê? Porque o Senhor te ama, cara. E nós estamos em tempos de voltar o coração ao Senhor e falar de Jesus para as pessoas. Falar de Jesus para as pessoas. Não seja somente um mero espectador de um culto bonito ou de um louvor da hora, mas seja um contemplador da obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque o Senhor vai entrar no seu lar, Ele vai entrar no seu coração e Ele vai transformar a sua vida de uma tal maneira que você não vai conseguir trair Jesus, porque você vai o amá-lo. Mesmo sabendo que Ele pode fazer todas as coisas para você, mas você vai amá-lo a ponto de falar: Senhor, eu te amo porque Tu és o Deus, o Cristo que ressuscitou. Então eu quero dizer para você, meus irmãos, seja corajoso, seja forte. Rapidamente, para que você entenda, e eu concluo aqui, Josué, capítulo 1, verso 9, vai dizer: não te mandei eu. Era Deus dizendo para Josué, quando Josué assumiu o ministério após a morte de Moisés: ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmão, seja corajoso. Seja tão corajoso a ponto de você olhar para o pecado e falar: eu não vou, porque eu tenho um Cristo que merece a minha fidelidade, porque Ele me amou de tal maneira, porque eu o amo também. E aí, irmão, você tem que ser corajoso e não se espantar a ponto de não concordar. O que Romanos 12:2 nos diz: não nos conformeis com as práticas deste século. Seja corajoso. Denuncie as práticas pecaminosas com a verdade. Não julgue. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo saia aí na rua gritando: você é pecador. Não. Mas vai com a verdade do Evangelho fluindo pelo Espírito Santo. Porque é Ele quem convence nós do pecado e da justiça. E aí você vai entender que nós necessitamos olhar para as nossas vidas e olhar para a vida do próximo. Porque não é justo, igreja. Não é justo, meu amigo, minha amiga, de que você conhece Jesus de uma tal maneira que você sabe que você será salvo mediante a sua fé, mas que outras pessoas não conhecem o Evangelho e você não tem coragem de falar. Muitas das vezes você não precisa falar, mas você precisa ser o Evangelho brilhando através da tua face. Cristo aparecendo através de suas atitudes. O seu testemunho é o maior movimento evangelístico. Porque mostra o que Deus fez e faz e fará ainda na sua vida. Eu tenho muitos exemplos disso. Eu era uma pessoa e hoje as pessoas me dizem: cara, Jesus mudou sua vida. Eu falava: mudou. E ainda continua mudando, porque eu tenho muita coisa de viver uma cartilha de crente. Porque muitas das vezes essa cartilha vai fazer com que você pare de entender
o que o Senhor quer mais fundo te levar. Nós caímos um pouquinho aqui, perdoa irmãos do Facebook, tivemos um pequeno equívoco na internet, bom? Mas eu estava dizendo, não viva por uma cartilha cristã. Se você que conhece um pouco, para finalizar, sobre o catolicismo, você entra na igreja, tem uma cartilha que vai estar mostrando tudo aquilo que vai acontecer. Jesus, ele não nos limita, Jesus não é limitado. Ele quer nos levar ainda mais fundo, ainda mais além, porque ele ainda tem mais para as nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Amém, irmãs? Eu queria compartilhar isso com vocês. Me perdoe se excedi um pouco. Eu acabo falando alto mesmo, isso é natural meu, não é porque é chavão de pregador. Mas eu queria compartilhar isso com você, porque quando o Senhor trouxe essa analogia de Romanos 7, acerca do casamento, ele deixou bem claro que nós temos um relacionamento. É por isso que o noivo virá buscar a sua noiva. E ei, você é a noiva, eu sou a noiva, nós somos a noiva. Seja prudente. Não viva somente aquilo que as pessoas estão mandando você viver. Não seja somente aquele cara certinho. Vá mais além. Seja aquele cara que fale de Jesus. Seja aquele cara que quando falar de Jesus, você está falando de alguém que você conhece. Não simplesmente daquele que você ouviu falar. Amém? Amém, irmãos? Aí onde você está, eu quero investir esses minutos que nos resta rapidamente, para que, se você puder, simplesmente olhe para dentro de você, olhe para dentro do seu coração, traga a lembrança aquela pessoa que você precisa falar de Jesus, ou já falou, mas que ainda precisa ter coragem para falar de Jesus para ela. Mas antes de tudo, nesse momento, volte o seu coração para Jesus. Volte o seu coração para Jesus. E veja quais são as práticas, as paixões que ainda queimam dentro do seu coração, pecaminosas. Porque hoje nós não estamos na igreja, ainda não voltamos semanais. Então, se você está na sua casa, você pode lembrar, ou pode até mesmo sozinho falar aquilo. Porque ainda há práticas que podem estar te separando de Deus, fazendo com que você viva uma religiosidade, onde Cristo hoje quer quebrar esse muro e te levar ainda mais além, para que você entenda que aquilo que você mudar vai te fazer não trair Jesus, vai te alinhar com o Senhor, voltar a ter intimidade, e você vai começar a falar de Jesus, não concordando com as coisas desse século. O mundo precisa de Jesus, principalmente agora, onde as pessoas estão desenganadas de esperança. Então coloque agora nesse momento em oração. Volte o seu coração para o Senhor e veja aquilo que pode te separar do Senhor, aquela paixão que ainda queima, para que você entenda que após você ser curado, você estará apto para curar a pessoa. Você não vai deixar de pecar, mas você vai ser mais resistente, corajoso, e não vai temer a dizer não para o pecado, porque você será fiel ao Cristo Jesus, aquele que ressuscitou pela sua vida.